Bem-vindos a este episódio especial de Sombras do Esquecido, onde exploramos mistérios que desafiam a lógica e nos deixam questionando o que realmente sabemos sobre os lugares que abandonamos. Hoje, mergulhamos na história da fábrica Eldridge, um colosso industrial esquecido nas margens de uma pequena cidade industrial no meio-oeste americano. Construída em 1923, essa fábrica produzia peças automotivas até seu fechamento abrupto em 1987, após uma série de acidentes e declínio econômico. Mas não é a história de sua operação que nos traz aqui. São os desaparecimentos. Ao longo das décadas, dezenas de pessoas entraram por aquelas portas enferrujadas e nunca mais saíram. Esta não é uma lenda urbana. São casos documentados, relatórios policiais e testemunhos que até hoje permanecem sem resolução. Vamos reconstruir os fatos, passo a passo, com base em arquivos públicos, entrevistas e relatos de sobreviventes. Preparem-se para uma jornada de 1 hora, onde o silêncio fala mais alto que as palavras. Pausa breve, som de respiração profunda. Imagine o ar parado, carregado de poeira e ferrugem, enquanto entramos juntos nesse labirinto de metal e sombras. Tudo começou em 1989, 2 anos após o fechamento. A fábrica, com suas torres altas e galpões vastos, atraía curiosos. O primeiro caso registrado foi o de Samuel Hargrove, um explorador urbano de 28 anos. Samuel era conhecido na comunidade local por documentar prédios abandonados com sua câmera. Em uma tarde chuvosa de outubro, ele postou em um fórum online: indo checar a Eldridge. Ouvi histórias de ecos estranhos lá dentro. Ele entrou sozinho, carregando uma lanterna e uma mochila. Seus amigos esperaram do lado de fora, mas após 2 horas, ele não retornou. A polícia foi chamada. Eles vasculharam os corredores longos, iluminados apenas por feixes de luz fraca, filtrados por janelas quebradas. Encontraram sua câmera no chão de um subsolo úmido, com a bateria esgotada. A última foto mostrava um corredor vazio, mas com uma sombra alongada que não parecia pertencer a nada visível. Nenhum sinal de luta, nenhum corpo, apenas o silêncio opressor, interrompido pelo gotejar distante de água infiltrada. Pausa, eco de goteira imaginária. Os investigadores notaram algo peculiar. O relógio de Samuel, deixado para trás, parou exatamente às 3h47 da tarde, o mesmo horário que apareceria em outros casos. Moradores da região, como a senhora Eleanor Vance, uma ex-funcionária da fábrica nos anos 70, lembram de rumores antigos. Em uma entrevista gravada em 1992, ela disse: aquela fábrica sempre teve algo errado. Mesmo quando operava, as máquinas paravam sozinhas, como se algo as observasse. Eu trabalhava no turno da noite e sentia olhos nas minhas costas nos corredores escuros. Eleanor descreveu os galpões como labirintos, com pilhas de engrenagens enferrujadas e poeira suspensa no ar, iluminada por lâmpadas penduradas que piscavam erraticamente. Ela nunca entrou após o fechamento, mas alertava os jovens: não vão lá. O lugar engole as pessoas. Seus relatos adicionam uma camada de tensão à narrativa, sugerindo que os desaparecimentos não eram aleatórios. Padrões emergiam. A maioria ocorria entre 3 e 4 da tarde, em áreas internas como os subsolos ou os longos corredores de manutenção, onde o vento uivava através de frestas, criando sons metálicos que ecoavam como sussurros. Avancemos para 1995. Uma equipe de 3 amigos, Lisa Moreno, de 22 anos, seu namorado Jake Thompson, 24, e o irmão dele, Mark, 19, decidiram explorar a fábrica para um vídeo amador. Eles eram entusiastas de urbex, equipados com lanternas de LED e câmeras de mão. Entraram pela entrada lateral, onde grades enferrujadas cediam facilmente. Seus últimos contatos foram mensagens de texto: dentro agora, lugar enorme, escuro como breu. A busca começou no dia seguinte, quando não retornaram para casa. Equipes de resgate percorreram os galpões vazios, pisando em pisos cobertos de detritos e óleo seco. Encontraram a mochila de Lisa em uma sala de máquinas paradas, com um mapa rabiscado à mão. O mapa mostrava caminhos que, segundo os investigadores, não correspondiam à planta original da fábrica.
como se os corredores tivessem se rearranjado. Nenhum grito, nenhum sinal de violência. Apenas objetos pessoais deixados para trás. Um colar de Jake, uma garrafa d'água de Mark. O relatório policial menciona ruídos inexplicáveis durante a busca, como rangidos metálicos distantes que paravam quando nos aproximávamos. Pausa longa, som de vento uivando. Essa sensação de ser observado, de que o prédio respirava, começou a se infiltrar nos relatos das equipes de busca. Autoridades locais, incluindo o detetive Harlan Reed, lideraram várias investigações nos anos 90. Em um depoimento arquivado, Reed descreveu: entramos com cães farejadores e equipamentos de iluminação. Os cães enlouqueciam nos subsolos, latindo para sombras vazias. A poeira no ar parecia se mover sozinha, formando padrões que dissipavam ao toque. Reed notou padrões inquietantes. Todos os desaparecidos deixavam itens pessoais em locais específicos, como se marcassem seu último ponto conhecido. Horários coincidiam com o pôr do sol outonal, quando a luz fraca criava ilusões ópticas nos vidros quebrados. Sem evidências concretas, os casos foram arquivados como desaparecimentos voluntários ou acidentes. Reed aposentou-se em 2005, mas em entrevistas posteriores admitiu: aquele lugar me assombra. Sinto que algo nos vigiava, mudando as regras enquanto estávamos lá dentro. Vamos ouvir o relato de um sobrevivente raro. Em 2001, o fotógrafo freelance Marcus Hale entrou na fábrica para capturar imagens artísticas. Ele passou 3 horas explorando, mas algo o fez sair correndo. Em uma podcast de 2010, ele narrou: os corredores pareciam infinitos. Eu jurava que via movimentos periféricos, não pessoas, mas formas que desapareciam quando eu olhava diretamente. O silêncio era sufocante, quebrado por cliques metálicos, como engrenagens girando sozinhas. Marcus deixou sua câmera para trás em pânico, encontrada mais tarde com fotos borradas de salas que pareciam ter paredes ligeiramente deslocadas. Ele descreveu a iluminação: lanternas falhando sem motivo, como se a escuridão as sugasse. Era como se a fábrica quisesse que eu ficasse. Ele disse, sua voz tremendo na gravação. Pausa, respiração pesada. Esse testemunho reforça o terror psicológico. Não há monstros, apenas a mente brincando truques em um ambiente hostil. Nos anos 2000, os desaparecimentos continuaram. Em 2004, uma família de turistas, os pais Robert e Carla Simmons e sua filha adolescente Emily, pararam na cidade e, por curiosidade, entraram na fábrica para uma aventura rápida. Eles eram de fora, atraídos por histórias online. A busca revelou seus sapatos alinhados em um galpão vazio, como se tivessem sido removidos deliberadamente. Emily's diary, deixado em um carro do lado de fora, mencionava sentir olhares nas janelas quebradas. Investigadores notaram que o vento, atravessando as estruturas, criava sons que soavam como vozes murmurantes. Nenhum traço de luta, apenas o vazio. Moradores locais, como o fazendeiro adjacente Thomas Greer, relataram ver luzes piscando dentro da fábrica à noite, mas quando a polícia chegava, tudo estava escuro. Greer disse em uma entrevista local: é como se o lugar respirasse, esperando a próxima pessoa. Padrões se aprofundavam. Análises de arquivos mostram que desaparecimentos ocorriam em clusters: 3 em 1995, 4 em 2004, 5 em 2012. Locais internos repetiam. O subsolo leste, com suas goteiras constantes e ecos amplificados. Os corredores de manutenção, onde máquinas paradas pareciam vibrar levemente. Objetos deixados, relógios parados às 3h47, câmeras com baterias drenadas, mapas incoerentes. Equipes de busca relatavam fadiga mental incomum, como se o ar pesado os confundisse. Um psicólogo consultado, Dr. Helena Voss, sugeriu em um relatório: o ambiente induz paranoia. A combinação de isolamento, sons ambíguos e layout labiríntico cria um estado de hipervigilância, onde a mente preenche vazios com ameaças percebidas. Mas Voss admitiu que algo mais poderia estar em jogo. Talvez toxinas residuais ou acústica peculiar, sem provas.
Em 2012, um grupo de jornalistas investigativos, incluindo a repórter Sarah Klein, tentou documentar o local. Sarah entrou com uma equipe de 4, equipados com gravadores e câmeras infravermelhas. 2 membros desapareceram durante a exploração. Viraram uma esquina em um corredor escuro e sumiram. Sarah's gravação capturou. Ouvi passos atrás de nós, mas quando nos viramos, nada. O ar ficou mais frio e as lanternas piscaram. A busca imediata encontrou apenas suas mochilas, com fitas que mostravam salas vazias, mas com sombras que pareciam se mover independentemente. Sarah saiu traumatizada, relatando sonhos recorrentes de ser observada. Em seu artigo publicado, ela escreveu: "A fábrica não é apenas abandonada, ela espera. Os desaparecimentos não são coincidências. Há um padrão, uma inteligência no caos." Autoridades reabriram inquéritos, mas sem novas evidências, fecharam novamente. Avancemos para relatos mais recentes. Em 2018, um engenheiro civil, David Lang, foi contratado para avaliar a estrutura para a demolição. Ele entrou sozinho, com ferramentas e um rádio. Seu último contato: estruturas instáveis aqui embaixo. Ouvi algo rangendo. Equipes o procuraram por dias, navegando por galpões cheios de poeira suspensa que dançava na luz fraca. Encontraram seu capacete no subsolo, com o rádio emitindo estática que soava como vozes distorcidas. Lang's disappearance reacendeu o interesse midiático, com podcasts e vídeos no YouTube especulando teorias. Mas evitamos especulações sobrenaturais, focamos nos fatos. Ex-funcionários como o mecânico aposentado Frank Dorsey lembram: nos anos 80, trabalhadores sumiam durante turnos. Diziam que era fadiga, mas eu via expressões de medo nos rostos deles antes de desaparecerem. A tensão constrói com cada caso. Imagine-se lá, pisando em pisos enferrujados, o eco de seus passos reverberando infinitamente. O vento uiva pelas janelas quebradas, carregando sussurros que param quando você escuta. Salas escuras onde a lanterna revela apenas mais sombras e a sensação inescapável de olhos invisíveis. Pausa prolongada, som de eco metálico. Moradores evitam a área agora, com cercas erguidas, mas curiosos ainda tentam. Em 2022, 2 adolescentes locais, Mia e Alex, entraram por desafio. Mia's fone foi encontrado, com uma mensagem não enviada. Algo nos segue. Buscas revelaram pegadas que levavam a paredes sólidas, como se o chão tivesse mudado. Investigações oficiais lideradas pelo FBI em 2020 usaram drones e sensores térmicos. Relatórios classificados vazados mencionam anomalias acústicas, ruídos que não se originavam de fontes visíveis, e variações espaciais, onde medições não batiam. Mas sem corpos ou evidências de crime, os casos permanecem abertos. Um agente anônimo disse: é como se a fábrica os absorvesse. Nenhum rastro, apenas o silêncio.